Cara do convidado. Essa aqui faz mágica. Custa... Eu vou começar no seu Instagram, tá? Você vai começar? Deixa eu só não perturbar. Instagram. Eu vou... Acho que eu consigo ficar acompanhando aqui, né? Eu consigo entrar junto? Dois? Não, vai dar pau. Quando eu entrar aqui, eu entro online? Você entra como... Não, você pode entrar na mão. Aí você vai estar assistindo o seu próprio. você tá assistindo só. Eu vou entrar no da editora, então. Eu também, pô. Deixa eu ver se eu... É. Deixa eu ver se tem... Vai transmitir pela editora? Não, do Flávio de Moraes ali. Na verdade, Seu. vai fazer um teste, Flávio de Moraes. Vai gravar, mas já pode pôr aí, põe para seguir. Quer que eu coloco a editora também como se estivesse ao vivo também? Você fazer isso? Tá. Coloca o dele, então. Você não é melhor? O meu ao vivo? Porque é isso que você tá falando? Colocar os dois para transmitir? Não, eu assisto como ouvinte pelo seu. Então tá bom. Quer pôr pela editora? Pode pôr, Danca. Mas eu não vou lembrar. Deixa quieto assim, Danca. Depois a gente organiza, senão a gente vai atrasar mais. Pode iniciar? Pode iniciar. Na hora que você falar. Lembrando que no Instagram é 1 hora só, tá? Tá, mas 50, a gente já fez 55 minutos. Tá, no Instagram já tá ao vivo. Aqui também já tá gravando. A câmera tá com vocês. Então, quando vocês forem falar e quiser falar algo importante, aí foca na câmera. Você foca nessa e eu foco naquela. Tá. Peraí. Tá bom. Não tá, não. É quando... Tá aqui, ó. Tá dando um delayzão, hein? É normal, né? Normal? No Instagram vai dar um delay. Vai dar um delay. Um delay de 1 minuto. Nossa, 1 minuto? Dá um delay normal. Porque assim, você tem que imaginar que nem até... parece... A gente tá tão acostumado com fast, mas o negócio tá indo para algum lugar, processando e voltando. Não, é interessante que quando a gente tá fazendo o nosso, é momentâneo, né? Só que para quem tá assistindo, que é... Às vezes até some o áudio. Tipo uma repetidora. Já. Então isso aí, seu Gleison. Seria interessante, já que transmite, às vezes depois interagir também, né? Responder perguntas. A Daiana tá na outra sala, ela vai estar captando algumas coisas. E vai, olha só, Mauro Michelucci. Só uns cabrabão aqui, seu Gleison. Ó. Romerito, Renan Bender, os amigos prestigiando. Aí, aqui já tá. E aí? Aqui tá gravando. Já tá gravando? E o som, tá legal? Você não falou nada. Tá gravando. Posso avançar? Bom podcast pra vocês, tá bom? Precisamos, estamos por aqui. Tá bom, meu amigo. Se precisar de dinheiro, atrás de você tem dinheiro aí, claro. Tá bom, para pagar depois a hora. O cachê. Pode começar quando você quiser. Maravilha. Estamos aqui no primeiro DDM Podcast. É um prazer ter vocês aqui. Esse acontecimento é o primeiro, a inauguração, vai ser toda segunda-feira que nós estaremos gravando e transmitindo, mas em especial, como é o lançamento desse programa, desse movimento, eu trouxe uma pessoa hoje muito especial que vocês vão conhecer, um grande amigo. E o que é o podcast, o DDM Podcast? É um espaço que nós estamos reservando para os nossos autores, os nossos amigos, os nossos clientes falarem do seu trabalho. Pouco espaço tem os autores hoje no Brasil, os artistas no Brasil, para falar do seu trabalho. Então nós criamos esse e outros que vocês vão saber agora em breve, mas fico muito feliz de poder estar aqui, agradeço a Deus pela oportunidade de fazer isso acontecer. Agradeço em especial também o pessoal da Algeri, da SEG e da DDM, responsável por esses materiais, e todos aqueles, a GLX também, um parceiro, amigo nosso, e aqueles que eu forem lembrando, eu vou falar, obrigado, Michele Ramírez, por criar essa marca, tá bom? Como a gente tem feito muito rapidinho as coisas, ela teve o capricho de criar, passou algumas horinhas fazendo essa marca para a gente usar, esse logo, e é essa que a gente vai usar. Tenho aqui, pessoal, no dia de hoje, o meu amigo Gleison Vilela. E aí, seu Gleison? Seja bem-vindo.
Obrigado, meu amigo. Primeiramente, parabéns por essa iniciativa. Realmente é de extrema importância. Os autores não é só publicar o livro, os autores têm que ter um canal de distribuição também para eles serem reconhecidos, né, divulgados e tudo mais. Então é isso aí. Fico lisonjeado por estar inaugurando esse lindo projeto. Eu tenho certeza que já nasceu sendo um sucesso. Amém. Quem é Gleison Vilela para vocês, que duvido que não conheça mais do nosso meio, todos conhecem, mas para você que está ouvindo pela primeira vez. O Gleison, ele é empresário, especialista em leilões de imóveis, ele atua há mais de 11 anos no mercado, é palestrante e investidor. Ele é autor, obviamente o motivo dele estar aqui, ele é autor de 2 livros, um deles, A Chave Secreta dos Leilões, e o outro, Saúde e Performance. Já fez mais de 50 milhões em arrematações. Só para você sentir o peso. É criador do método Viva de Leilões. Olha que legal. E qual que é a missão do Gleison? Ele ajuda você a investir e multiplicar o seu dinheiro no mercado de leilões. Disso e um pouco mais é que você vai ouvir hoje do meu amigo Gleison Vilela. Gleison, todo mundo vê aqui 50 milhões, pensa que é fácil, de certa forma você vai dizer para a gente se é fácil ou não, mas vamos voltar um pouquinho, não começou daí, né? O Gleison não mexeu com o mercado, o Gleison tem uma história antes disso, fala um pouquinho, antes de você entrar no mercado de leilões, aí dá uma arrematada, até porque você tem esse livro Saúde e Performance, que você fala de saúde. Fala aí pro pessoal qual é a sua formação nessa área de saúde, o que você fez ontem, o pessoal tá vendo que você é meio fortinho, o que você faz para se cuidar? Flávio, é interessante que, quando fazer uma analogia aqui para o pessoal entender, quando a gente fala 50 milhões, parece ser uma coisa distante, mas ninguém começa com isso. É a mesma coisa de você pensar um maratonista que corre 41 quilômetros, se hoje ele está correndo 41 quilômetros, ele teve que dar o primeiro passo. Ele teve que correr o primeiro KM, vencer o primeiro, o segundo e tal, para chegar lá. Então, o legal é que é a trajetória. A gente sempre busca entender a trajetória da pessoa. Então, assim, o que eu comecei? Eu sou formado em nutrição, especialista em nutrição ortomolecular, nutrição integrativa. Então, eu sempre tratei, Flávio, a parte da saúde, os pilares da saúde. Então, para a gente ter uma boa performance, tanto na saúde física quanto na saúde financeira. Sim. Então, é interessante que eu vou fazer sempre um gancho aqui entre a saúde física e a saúde financeira. Eu costumo falar que tem alguns pilares, os pilares saúde física, mental, emocional e financeira. A física é a gente cuidar do nosso templo, né? Fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Amém. Aí eu pergunto para as pessoas assim, e aí, como é que vocês estão cuidando do templo? Né? Então comecei a... Vamos mudar de assunto. Eu comecei há 15 anos atrás, eu fiquei atendendo em consultório, clínica por 10 anos. E hoje, da mesma maneira, Flávio, as pessoas verem assim, hoje um corpo, pô, você tá grande e tal. Então assim, tudo isso também começou há uns anos atrás. Então, toda a performance que você tem para chegar aos milhões de arrematações, a chegar ao corpo e tudo, ele começa no primeiro passo ali, né? Eu vejo que tudo que você faz, você vai realmente até o limite. Então, Sim. assim, esse seu corpinho te levou até onde? O que você disputou com ele? Então, eu falo que é disputa diária. Não, mas aquela... quando você chegou no seu auge lá... Eu tive uma experiência, né, dentro da área da saúde, eu fiz uma especialização em nutrição esportiva, voltada para o fisiculturismo. E eu sou muito assim, Flávio, eu gosto de praticar em mim antes de ensinar, antes de passar para as pessoas. Então, como eu atendia e as pessoas me procuravam assim, eu quero ter um shape, eu quero isso, aquilo, eu falei, bom, vamos testar em mim. Aí no final da minha pós-graduação, o meu TCC foi minha própria preparação para o campeonato. Aí eu acabei subindo no campeonato goiano de estreantes, ganhei lá na minha categoria e tudo. Então, foi uma experiência muito legal. Isso é interessante, Flávio, que o esporte, ele me ensinou a ter a musculação em si, ele me ensinou a ter disciplina em todas as áreas da minha vida. Perfeito. Porque a disciplina, ela é feita o quê? Primeiro você instala um hábito, esse hábito diário é longo prazo.
Então, assim, quando a gente pega um hábito de treino, não tem como a pessoa ganhar um campeonato ou ter um corpo que almeja se não tiver um longo período ali praticando e testando, né? Aí você traz isso para a vida profissional. Então, quando eu ensino as pessoas também a fazerem milhões em dinheiro no leilões de imóveis, ele tem que começar a praticar também. É uma prática diária ali. Então, sempre a analogia entre, eu falo assim, o financeiro e a saúde sempre precisa ali de uma dedicação e uma constância, né? Maravilha. E você também brincou de moto, alguma coisa assim, foi? Você não gosta de aventura? Legal, Flávio. Eu sou apaixonado em adrenalina. É uma coisa assim, eu gosto de sentir adrenalina nas veias. Então, quando eu tinha 25 anos, por influência do meu irmão mais velho, que já corria de moto alta velocidade, eu comprei uma moto 1000 cilindrada, fiz um curso de pilotagem, comecei a brincar também de moto. E aí, essa é autódromo, né, alta velocidade. Aí depois eu gostei tanto, só que eu quis tirar o risco. Aí eu comprei uma Big Trail, aquelas motos maiores, e aí viajei o mundo aí, né? Saí daqui e fui pro Ushuaia. Já ouviu falar do Ushuaia? Onde é? A última cidade da América do Sul. Quando você fala assim, lá chama assim, fim del mundo. É o fim do mundo, não tem mais nada ali, acaba ali, você vai descendo, pega aquela pontinha da América do Sul, vem Argentina, Chile e tal, acabou ali, é o Ushuaia. Apêndicezinho. Caraca. Então saí daqui, fui lá, rodei entre ida e volta 33 mil quilômetros em cima de uma moto. Maravilha. Pessoal, para você que está chegando aqui agora, esse é o DDM Podcast. Hoje é o lançamento desse projeto, onde a DDM Editora disponibilizou para que juntamente com o Roots Podcast, disponibilizou esse espaço para que a gente possa trazer nossos autores, para que eles tenham um espaço para falar do seu trabalho, para contar um pouco da sua história, porque eu acredito que histórias conectam, histórias curam e histórias ajudam outras pessoas a vencerem alguma dificuldade que elas estão passando por isso. E eu tenho a oportunidade hoje de falar do livro A Chave Secreta dos Leilões, e o autor dele, meu amigo, está aqui, o senhor Gleison Vilela. E ele está contando aqui para a gente, para você que chegou agora, um pouquinho da experiência dele na área de saúde, que ele também tem formação em um livro também, Saúde e Performance. O livro A Chave Secreta dos Leilões, ele lançou pela DDM, o outro foi pela uma editora amiga, mas aqui é um canal para autor, a gente não tem esse melindre, tá bom? A DDM é conhecida pelos 22 milhões de obras publicadas, e então a gente não está preocupado com outros amigos e editoras, aliás, são bem-vindos, né? Porque a gente precisa fomentar esse mercado, precisa criar meios dos nossos autores serem mais vistos. E a convite do Sebrae, a gente criou um projeto tempos atrás, que eu chamei de Inovare, onde a gente ajuda novos autores a lançar produtos com qualidade no mercado e monetizar. Então a gente está começando um processo de criar canais de monetização, além das distribuições que a gente faz. Gleison, vamos falar o seguinte, qual que é a sua experiência que você colocou nesse livro? Primeiro me fala, qual foi para você o sentimento da nossa primeira conversa, que você só queria uma pessoa para te ajudar a montar a palestra, lembra? Eu preciso só montar as palestras, porque eu estou começando a querer fazer um curso, não sei o quê, e aí a gente falou de montar um livro para você contar um pouco da sua história. Me fala primeiro, como foi para você a experiência de ter um livro na sua área que você gosta de falar, né, em especial hoje, leilões? Qual que é o sentimento? Conta para nós. Flávio, é muito interessante. Eu vejo que um livro, quando ele nasce, é igual um filho quando nasce também. Sim. Porque aquilo ali é seu, é sua essência. E isso, a gente que tem uma bagagem de conhecimento, ou uma vivência, de certa forma, era um sonho meu querer escrever um livro, tentar ensinar algo para as pessoas. Só que quando a gente está no ambiente ou não conhece um profissional para isso, existe uma distância muito grande, assim. Eu pensava comigo que era muito difícil. Eu falei, nossa, eu vou pegar um livro, como que eu vou estipular os capítulos, qual a sequência e tudo mais. E eu vinha, Flávio, procrastinando o lançamento de um livro há no mínimo 5 anos.
E aí foi interessante, pessoal, que eu tive essa oportunidade, esse privilégio de conhecer esse ser humano fantástico aqui, o Flávio. E aí ele falou que a experiência dele, eu falei assim, cara, eu queria montar uma palestra. Você me ajuda a montar uma palestra? Estruturar isso mesmo, estruturar assim, início, meio, fim, porque às vezes a gente tem tanto conteúdo na cabeça que ele não está organizado. Eu precisava de uma pessoa para organizar. E aí a gente começou a conversar, fazer as primeiras reuniões. Não, assim. Aí o Flávio falou assim, cara, por que você não lança um livro? Aí eu falei assim, olha, eu já tenho vontade. Não, tem uma editora assim. Eu falei, pô, vamos lá. Interessante, pessoal, quando você acha as pessoas certas, os profissionais certos, se eu soubesse, se eu tivesse tido contato contigo há 5 anos atrás, esse livro já tinha saído há muito tempo. Então, assim, aí foi profissionalismo de outro nível, a gente sentou, começou a estruturar, aí tem toda uma equipe por trás e tudo mais, e então, assim, em menos de 4 meses lançou esse livro. E é tão interessante, Flávio, que é um livro que eu achava que era tão difícil lançar, que eu demorei 5 anos para lançar o primeiro livro, e só no ano passado eu lancei 2 livros. Então é isso. O brasileiro, em especial, países que têm uma influência socialista, a gente é desestimulado a escrever. A gente não é ensinado a escrever, a contar a nossa vida, porque a sua vida... O que você tem para falar? Eu gosto de dizer o seguinte, que muita gente fala para mim, nem minha mãe vai comprar meu livro. Então, se a nossa autoestima em relação a isso é bem baixa. E aí sempre fica para depois, porque não está na nossa ordem de prioridade. Não só isso, né? Você que mexe com investimento, é aquela coisa, no Brasil 5% tem previdência privada, no resto do mundo 80%, dos Estados Unidos, por exemplo, 85%, 90%. Aqui investe ações também outros 5% lá, quase 100%. Então, a gente não tem essa cultura. Por isso que um dos projetos que a gente tem da DDM, eu vou lançar a primeira plataforma para permitir qualquer um subir um livro, né? Mas é outro momento para quebrar essas barreiras. Agora, Flávio, o interessante que eu observo nas pessoas, e eu tive essa... Primeiro, a gente tem que quebrar alguns bloqueios que o ser humano tem. O que o ser humano tem? É o medo da rejeição. Quando ele põe um livro, eu falo, quando eu comecei a escrever um livro meu, esse livro, A Chave Secreta dos Leilões, o primeiro capítulo foi a introdução, que é a minha biografia. Sim. E aí, você fala assim, nossa, eu vou falar isso aqui, eu tenho medo das pessoas me julgarem. E aí eu te falo um negócio, pessoal, você sempre vai ter uma história que que as pessoas vão inspirar em você. Sempre tem algo, eu falo assim, independente do conhecimento técnico, a sua vivência de vida sempre é uma história que vai inspirar pessoas. Sempre. Então, Flávio, acho interessante esse livro, que o primeiro capítulo, para mim, a chave mais poderosa que tem nesse livro, só para você entender, nesse livro, o primeiro capítulo é minha história, de onde eu saí para onde eu cheguei, e eu tenho outros 6 capítulos que é ensinando a fazer um negócio multimilionário, ganhar milhões com leilões de imóveis. Só que a grande chave, a mensagem que eu entrego, é no primeiro capítulo, onde eu conto uma história de vida minha, um problema que eu tive, e como eu superei esse problema. Então, quando eu comecei a escrever isso, eu falei assim, nossa, isso aqui, eu vou falar isso aqui da minha vida, nossa, eu vou contar uma intimidade minha. Nossa, o que as pessoas... E aí, o que as pessoas vão pensar? E aí, quando as pessoas começaram a ler o livro e me dar o retorno, é fantástico, Flávio. Isso aí não tem preço. As pessoas falaram assim, nossa, eu identifiquei muito com a sua história, eu tinha esse mesmo problema, e foi por causa do seu livro, eu quero sair desse vício. Tá vendo? Isso não tem preço. Isso não tem nada a ver com a habilidade de negócios. Todos vocês têm uma essência, uma história ali que vai inspirar outras pessoas. Para mim, a fala nossa na DDM é essa: histórias conectam, histórias curam, entendeu? E conectam e cura, é isso que você falou. Todo mundo tem uma ferida. Vou fazer uma analogia aqui para as pessoas entenderem. Se é da saúde, você pode fazer. Se eu pegar uma faca aqui agora e cortar, essa ferida, algo aconteceu na sua vida, só para fazer analogia do corte, é um trauma que você teve em algum momento da sua vida. Enquanto essa ferida não fecha, não cicatriza,
aquele trauma está te machucando e você não consegue falar aquilo ali. Então, quando você trata isso de você, você tratou essa ferida. Só que aí, aquele corte ficou uma cicatriz. Sim. Só que essa cicatriz sua é remédio para outras feridas. Tem pessoas que estão precisando escutar a sua história para tratar a ferida delas. Então, isso que eu falo para as pessoas. Abrem a boca, escrevem seus livros, porque o que tem dentro de você vai salvar muitas pessoas. Perfeito. Isso é o que a gente acredita e esse é um dos objetivos desse podcast. A gente fala muito sobre isso. A gente falava um pouquinho antes, né, de começar. A DDM nunca, você não vai ver uma propaganda nossa, nunca houve, não tem nem site. Não tem nem site até hoje. Tem Instagram por causa do movimento aqui, né, que a gente entrou há um ano e pouco atrás, mas não tinha nem Instagram. Mas o que eu falo não faça um livro, o que a gente sempre fala é isso, conte a sua história. Faz um blog, Miguel, não tem condições de fazer um livro agora, faz um blog, posta isso em algum lugar, mas conta a tua história, abre a tua boca, mostra a tua ferida. O que você falou é importante. Muitas pessoas deixam de escrever o livro ou fazer qualquer outra coisa, mas com problema de aceitação. O que vão pensar de mim? Né? Às vezes de não merecimento. Sabe que a primeira coisa que as pessoas falam quando chega é assim, eu quero fazer um livro, mas não quero ganhar dinheiro. Cara, a primeira eu quero fazer um livro, a segunda fala eu não quero ganhar dinheiro. Mas é óbvio que a pessoa gostaria de ganhar dinheiro. Só que como ela acha que nem a mãe vai ler a história dela, porque ela já ouviu tanto isso, ela já meio que se conforta falando, não, se eu não vender, tá tudo bem. Então ela fala para ela mesma, né? Mas não é o que ela gostaria de acreditar. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quem prefacia o livro aqui do meu amigo é o senhor John Kepler. Pouca coisa não, hein? É verdade, isso aí é uma grande parceria, é um grande amigo. Que o Kepler, ele tem Quem é João Kepler, para quem acha que não conhece, além do João Kepler e a Bossa Nova, fala um pouquinho. João Kepler, hoje no Brasil, é uma pessoa que tem mais conhecimento no mundo de startup. E ele tem uma empresa que chama Bossa Nova, que é a maior investidora em startups. E é interessante que o Kepler ele tem uma grande participação no mundo dos negócios, dos leilões, porque foi através do modelo de negócio da Bossa Nova. Eu fiz uma mentoria com ele particular e ele me abriu minha cabeça para eu montar o meu modelo de negócio. Então, realmente... E aí virou um grande amigo, eu tive esse privilégio dele fazer esse prefácio. Maravilha. O Gleison abre o livro dele com a seguinte frase, eu achei interessante, quando eu li a primeira vez. Faça o que tiver que ser feito com o que você tem e nas condições que você tem. Por quê? O motivo para não fazer hoje será o mesmo para não fazer nunca. Perfeito isso. Então não deixe para amanhã, faça. Interessante isso aí, Flávio. Vou fazer um comentário em cima dessa frase. Fique à vontade, meu amigo. Porque existem dois tipos de pessoas. As pessoas vitimistas e as pessoas realizadoras. Então, quando você tem o vitimismo, ele fala assim, eu só não faço isso porque eu não tenho. É aquelas pessoas cheias de desculpa. Eu sou assim porque eu não tive condição, eu não faço isso. Então, assim, você sempre vai achar 1000 desculpas para fazer alguma coisa. E aí, quando eu falo assim, faça o que tem nas condições que você tem, dá o primeiro passo. Começa a se movimentar, que as coisas começam a se mover ao seu favor. Então, sempre tem que dar o primeiro passo, independente de nada. É interessante isso, Flávio, que eu ensino também nesse livro, pegando esse gancho, que como que eu saí... Outro gancho importante é que, assim, hoje a gente olha para uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido, e a gente só vê aonde ele chegou. Eu, Gleison Vilela, o que me importa, o que eu tenho interesse em saber é a trajetória que essa pessoa fez para chegar onde chegou. E a vida é assim, a vida não é o ponto de chegada, é a trajetória sua que importa. E no livro eu falo assim, eu vim de uma família muito humilde, e aí eu não tive condição, eu criei as minhas condições. Então eu ensino as pessoas, eu conto uma passagem no livro, como que eu comprei minha primeira empresa com 18 anos de idade, sem dinheiro.
Então, assim, pensa se fosse essa pessoa assim, se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma empresa. Então, hoje tem vários meios de você empreender sem o seu capital. Basta você querer, ter força de vontade de fazer. Por isso que eu pus essa frase no livro. Se você está curioso, né, em saber o que está no livro dele, o código, a chave secreta dos leilões, tá? Depois você procura aí o Instagram dele, depois a gente vai colocar no vídeo. Mas fala aí, Gleice, qual que é o seu Instagram para a pessoa? Então, o Instagram é gleison.vilela. GLEYSSON.vilela. E realmente, pessoal, tem a bio lá, quem tiver interesse em saber e aprofundar nessas histórias e saber como fazer isso, tá na bio lá, é só clicar lá e cair para dentro. Adquira o livro, você já vai aprender um monte lendo e vou dar um spoilerzinho aqui, o Gleison voltará um outro dia para a gente falar só sobre o business leilão. Então compra o livro, já vai aprendendo e no dia você aproveita para tirar dúvidas, que a gente vai ficar o tempo todo só falando de leilões da próxima vez. Que mais que você destacaria do livro que você acha importante as pessoas saberem? Você já contou a tua história, você é comedor de piqui, você não falou nem de pamonha, entendeu? Falou da família humilde dos seus pais que eu conheci, são as gracinhas, tive o prazer de conhecer. Você nasceu lá em Goiás, que lugar que você nasceu? Flávio, eu falo que eu na verdade, nasci em Minas. Minas. É uma cidade interior de Minas que chama Timóteo. Nasci em Minas com 4 anos de idade, eu fui para Goiás, fui criado em Goiás e nos últimos 3 anos estou morando aqui em Alphaville, São Paulo. Eu falo assim, um goiano do pé rachado, nato, ele é apaixonado por 3 P's. Piqui, pamonha e picanha. Eu fiquei pensando qual seria a terceira, faz todo sentido. São os verdadeiros 3 P's lá. Então, Goiânia é uma terra muito boa, realmente. E ali a gente fez todo o meu berço. Goiás ou Goiânia? Goiânia é capital de Goiás, né? Ali eu fiz todo o berço ali e tudo mais, toda a minha trajetória. Mas você morou no estado, você não morou em Goiânia? Em Goiânia. Goiânia mesmo? Mano? Sim, em Goiânia. Então, vê ali, mas nascido mesmo em Minas. Então, eu sou um mineiro misturado com Goiás. Nasceu agora em Timóteo e foi morar em Goiânia. E agora é Alphaville. Paulista agora. Agora temos o prazer de tê-lo aqui com a gente nas nossas conversas, nas nossas confrarias. Verdade. Pra dar risada. Verdade. Aliás, o lançamento do livro foi no final do ano, numa confraria de vinhos. Foi muito gostoso, né? Umas massas, uns vinhos. Gente bacana, e vamos fazer uma agora numa bela livraria aqui em São Paulo, numa oportunidade próxima a gente vai estar comunicando. E Gleison, qual é a mensagem mais importante que você destacaria desse livro aqui? A chave secreta dos leilões a chave secreta está mais relacionada aos leilões ou ao comportamento humano aqui? O que você acha que é o mais importante? Boa pergunta, Flávio. Eu falo assim, o lado profissional, ele nunca tem que ser a prioridade. Eu falo assim que a grande chave desse livro, a chave que eu virei na minha vida, foi a conexão com Deus. Primeiro ponto. E no livro, eu tenho uma passagem que eu falo isso. Então, tem uma passagem que aquele negócio começou a decolar, começou a ganhar dinheiro. Aí eu tive uma passagem ali, que eu não vou dar os spoilers, e quem quiser vai comprar o livro. Aí eu perdi tudo. Aí nesse perder tudo, eu virei a chave. Foi onde eu me converti, tive meu contato com Deus. E aí sim, as coisas começaram a andar. Então, o lado profissional, a gente quer, às vezes, tá muito buscando só profissionalismo, ganhar dinheiro e tudo mais. Isso aí é consequência. Então, a chave, primeiro, é sua conexão. Eu falo Deus, assim, independente de religião, tá? Não estou falando de religião, mas um contato com algo que você acredita, algo maior. Aí sim, aí existe uns pilares onde você tem que andar. Corpo, mente e espírito andam juntos.
Aí sim, as coisas começam a fluir, tudo começa a fluir, todas as chaves começam a virar. E aí a chave sua de profissional, pessoal, familiar, é uma chave assim, diariamente que a gente tem que ir virando, que essa chave, nós temos que ir nos desmontando de várias crenças limitantes. Eu costumo falar, Flávio, o que mais te impede de prosperar são os seus próprios bloqueios emocionais. O principal dele, por exemplo, muitas pessoas não lançam um livro com medo de rejeição, do que as pessoas vão falar. Não é? E é interessante, você falou assim, geralmente as primeiras pessoas que leem o livro são os familiares, né? E eu estava lá em Goiânia, o livro foi lançado no final do ano aqui em São Paulo, Alphaville, e eu fui para Goiânia passar o Natal com minha família, e meu pai, eu não mandei antes o livro pro meu pai, né? Entreguei pessoalmente para ele ler a Chave Secreta dos Leilões. E aí, em 2 dias, meu pai leu a introdução. E eu falei assim, cara, meu pai é uma pessoa extremamente crítica, extremamente fechada, assim, né? Não é de elogiar, é o jeito dele, tudo bem. E é isso. E quando ele veio me falar o que eu escrevi no livro, qual a necessidade de você colocar isso? Para que você expôs isso? E tal. Só que a visão dele é aquilo ali. Só que eu viro e falo assim, eu não escrevi o livro pro meu pai. Eu não preciso da aceitação dele. E tá tudo certo. Eu aceito a opinião de todo mundo. Todo mundo fala assim, gostei, não gostei, e tá tudo certo. Só que assim, eu não fiz o livro com a necessidade de aprovação dele. Eu aceito a opinião. Essa é a grande chave que as pessoas têm que mudar da vida. É falar assim, faça o seu livro, independente do que os outros vão falar. Quando alguém vir te criticar, você fala assim, não, beleza, eu entendi. Quando você escrever o seu, você faz isso. Entendeu? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, o crítico é aquele que não tem capacidade de fazer. Então você pode pegar o crítico de arte, normalmente ele não é um grande pintor, o crítico de cinema não é um grande diretor, normalmente é só o crítico. Justamente. O cara que está lá na tribuna do futebol dificilmente jogou bola, a não sei hoje, que os comentaristas. Então, o cara fala de uma coisa que... Mas a gente respeita. O que a gente não pode fazer é trazer para dentro. O que eu gosto de dizer é o seguinte, quando você se importa com o que o outro está falando, é o problema. Porque importar é portar para dentro. Então eu trago aquilo para dentro. Isso é perigoso. Agora, ouvir, anotar, obrigado pela consideração, obrigado pelo feedback. Tá? Agora, tem que fazer sentido para você. Eu digo que 6 coisas nos param, né? Nos impede de avançar, nos param. E as 6 coisas começam com P. Né? Então a pessoa começa no parto, com algumas coisas, quando ela, às vezes, tem muito trauma, né? Que vem do parto, problema de saúde, aí depois vem os pais, que são os primeiros. Os pais, né? Os parentes, então são os primeiros a te travar, e a gente sempre tem aquela esperança que vai ouvir a gente sabe que vai vir bomba, mas você sempre tem uma pontinha de esperança que, não, dessa vez vai mudar, vai vir alguma coisa boa, mas a gente sempre depende dessa aprovação de pais, né? E as pessoas, e a maioria, sabe, 90%, 80%, 90% das pessoas param tudo que estão fazendo por causa de pai. O que vão pensar, o que vão falar. Por quê? Porque nossos pais não foram criados assim. Então, você quando empreendeu, certamente não é a vontade dos seus pais, talvez quisesse arrumar seu emprego, CLT, mais seguro. É complicado, né? Mas, assim, das promessas que tem na Bíblia com princípios é da honra, né? Honrar pai e mãe. Sim. Agora, honrar pai e mãe não é fazer exatamente o que o pai e mãe quer. A vontade deles. É a vontade deles, né? Não dar preocupação, trazer, né? Não trazer de alguma forma um desconforto na vida deles, respeitar de todos os sentidos. É interessante, Flávio, só fazer um adendo aqui também. Isso é tão importante, pessoal. Isso aí é natural, assim. Uma das pessoas que mais nos bloqueiam os próprios pais. E isso, às vezes, eles nem têm a intenção disso, é indiretamente. É interessante que esqueci de contar uma passagem também no livro. Então, conte. Eu tenho a trajetória, né, da clínica. Aí eu fiz... primeiro eu fiz farmácia bioquímica, depois nutrição. E é interessante que tem uma passagem dentro do... Eu sou militar. Eu posso falar hoje que eu sou um ex-militar. Eu fui bombeiro militar. Eu ia te perguntar, mas agora já fale. Eu fui bombeiro militar do estado de Goiás servir por 8 anos.
E aí, quando você tocou nisso de pai, eu lembro que o meu pai jogava na nossa cara, quando era menino, que fala assim, aquele negócio de adorar, o homem para virar homem tem que passar pelo exército, tem que servir o militarismo, e não sei o quê. Aí, ou seja, com 18 anos que a gente é obrigado a apresentar ali a dispensa, apresenta no exército e é dispensado. E aí aquilo ficou no meu subconsciente quando eu tinha 18 anos. E aí meu pai, ele sempre foi CLT a vida toda. E ele virava e falava assim, estabilidade é serviço público. Estabilidade é serviço público. Aí eu prestei o concurso para o serviço público, não é porque eu queria, era para fazer a vontade do meu pai. Vendo? Então é isso. Então, às vezes, a gente vive pela vontade dos outros. Na verdade, aí eu servi 8 anos, foi maravilha, uma experiência, assim, acrescentou muito na minha vida até hoje. Só que quando eu tive esse nível de consciência, eu falei assim, já basta. 8 anos aprendi, obrigado, tchau, só que tchau. E aí, quando eu fui pedir baixo, que eu fui falar pro meu pai, você tá doido, você endoideceu, eu saí disso, falei, pai, obrigado. Aí tá, eu não preciso mais da necessidade, pai, né? O interessante é isso aí. Então é isso que você falou. Você falou quantos P's aí que você tinha falado? 6 P's. Eu falei 2, né? 6. Eu vou acrescentar também, eu tenho uma teoria dos P's aqui. Um homem, para ser homem na vida, ele tem que honrar 3 P's. Um homem ele tem que ser 3 P's, né? Provedor, protetor da sua família, da sua esposa. Perfeito. E tem que procriar. Tá bíblico, né? É bíblico. Princípio. Então os 3 são bíblicos, né? Então os 3 P's tornam um homem de verdade, né? Faz todo sentido. Aliás, vou pôr mais um quarto, né? O patriarca que tem essas coisas, né? Então na Bíblia tinha a imagem do patriarca, do provedor, do protetor e quem tinha responsabilidade. Mas legal. Quando você foi ser bombeiro, no livro desse aqui não tem, né? Então já tem mais um motivo para escrever outro livro aí para falar da passagem rápida. Passagem, né? Falei uma passagem também rápida, rapidinho. É. E eu ia te perguntar isso porque você tem um menininho e ele tem já o gosto pelos bombeiros, né? Fala um pouquinho dele aí. Então, pessoal, eu tenho uma bênção na minha vida aí, é um filho de 5 anos, Matheus, fruto do meu primeiro casamento. E, Flávio, é tão interessante ele que quando ele tinha 2 anos de idade, ele passava as sirenes, a gente podia estar dentro de casa, assim, e ele não enxergava, mas ele já procurava, assim, procurava o som da sirene normal, da ambulância. E aí eu via na rua, né, eu falava, aqui é bombeiro, aqui é SAMU, tararau. Aí ele ficou deslumbrado com som e tudo. Aí eu levei ele com 2 anos e meio, o primeiro contato no quartel. Aí ele subiu nos caminhões subiu nas ambulâncias, nos caminhões de bombeiro e tal. Pra quê? O menino ficou encantado. Com 3 anos, ele já me pedia roupa de bombeiro. Aí eu comprei uma roupa de bombeiro. Devia ser o time de futebol e queria a roupa do bombeiro. Aí, até hoje, toda vez que eu vou lá em Goiânia, eu tenho que levar ele no quartel, ele quer ver o caminhão e tudo. Ele, papai, quero ser bombeiro. Eu falei, não, meu filho, vai estudar. Só tá brincando, fala isso não. Mas é apaixonado, ele é uma bênção aí na minha vida. Tem a passagem dele também aí no livro, eu conto sobre isso aí também. E para quem... Esse livro aqui do Gleison, né? A Chave Secreta dos Leilões, ele vai estar em mais de 15 ou 20 plataformas daqui mais um mês, talvez. A gente já acabou de fechar mais um contrato de distribuição em 12 ou 13 livrarias, que a gente não tinha. A gente tinha muitas marketplaces, né? Que é a Americana, Shoptime, Magazine Luiza, Carrefour, Casas Bahia, Amazon, enfim. Que tá para sair essa semana. O pessoal voltou agora, dia 15, né, do trabalho, tá subindo. Mas você vai achar em outras livrarias. Enquanto isso, você pode entrar no perfil aí do Instagram do Gleison e pedir para ele, tá? Que ele vai ter o prazer de te enviar um autografado. Dá uma deixa para eles aqui. O que eles podem esperar lendo o seu livro? O que você conseguiria resumir? Só lembrando, pessoal, que a gente vai ter um outro encontro depois para falar de negócio, só business, e aí ele vai falar em detalhes. Hoje ele só está dando uma pincelada do que ele falou no livro,
tá? O que ele está ensinando no livro. Então, só para vocês, quando vocês adquirirem o livro, já saberem o que vocês estão levando. Isso aí, pessoal. Além da trajetória de vida que eu contei, pessoal, agora no profissional, no livro, eu ensino as pessoas a multiplicarem o seu capital através de rendimentos em imóveis, em carros, rendimentos que não são voláteis, ou seja, não depende da oscilação do mercado, não depende de mercado externo. O mercado de imóveis é o queridinho do Brasil por causa disso, Flávio. Eu falo assim, por exemplo, quando começou a guerra da Rússia, as ações caem, o mercado financeiro fica louco, os imóveis mantêm. E aí as pessoas vêm assim, no final do ano, né, na disputa de presidência, o que vai ser o Brasil, a economia, se Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar, fica essa loucura. Sim. Os imóveis não. Então eu ensino as pessoas a mobilizarem investimentos em algo sólido, em algo confiável. E aí eu explico ali um pouco o que eu fiz, como que eu fiz também através de carros, que em um ano eu saí de um carro avaliado de 30 mil para um carro de 100 mil reais, só comprando e vendendo em leilões. E aí eu explico como as pessoas fazem milhões comprando e vendendo imóveis. E sabe qual que é o interessante que eu falo no livro, Flávio? É que você pode começar isso sem dinheiro. A grande sacada é essa. A grande chave é essa. As pessoas precisam de muito dinheiro para comprar. Sabe o que é hoje o bem mais valioso que existe? É o intelectual. Perfeito. Então, se você tiver o conhecimento, você pode começar isso sem dinheiro, usando o dinheiro de investidor. Até porque tem gente que tem medo, tem preguiça. Então, você pode ajudar essas pessoas. O medo, você consegue eliminar. O medo é a ausência de conhecimento. Então, tudo que você não domina, não tem um conhecimento, vai te trazer um medo. É por isso que eu falo, você tendo números, né, você já tem resultado, às vezes a pessoa que quer começar tem medo. Então, ela se associando, né, com alguém que já faz, ela já vem, não que ela vai eliminar o medo, mas ela vai conseguir diminuir o risco e agir apesar do medo, né? Justamente. E isso é tão interessante, pessoal. Quero fazer realmente bem lembrado aqui, Flávio, que eu quero deixar um recado aqui para as pessoas. Muito importante isso. Existem muitos sites fraudulentos na internet. Bom, fala sobre isso. Várias pessoas perdendo dinheiro, gente. Porque, sabe aquele barato sai caro? Às vezes as pessoas não querem um conhecimento não querem fazer uma mentoria com um acompanhamento de um profissional e quer ir fazer sozinho. A mania do atalho, né? Aí eu tenho várias pessoas que caíram em sites em fraudulentos, fizeram ali, arrematou, fez o pagamento e não existe. Então, assim, cuidado, pessoal. É um mercado extremamente seguro, desde que você faça com a segurança de tudo. Eu ensino, no livro também eu falo como identificar sites fraudulentos, como não cair em golpe e tudo mais. E aí, sim, você seguindo, tem um checklist, você passando no checklist, eliminando os erros, aí sim é um mercado totalmente seguro. Você pode garantir para a pessoa que se ela ler o seu livro, eu sei o que tem aqui dentro, mas você pode garantir para ela que se ela pegar esse e seguir passo a passo, ela consegue ser um investidor em leilões. Flávio, o intuito de escrever foi isso. Eu tenho um negócio assim, eu vejo, leio muitos livros, e eu tenho uma raiva, rapaz, de eu ler um livro e o cara fala assim, não entregar o ouro ali, rapaz, isso aqui eu queria aprofundar, o cara, aí superficial, aí se você quiser aprofundar, vem comigo. Eu falei assim, não, no meu livro não vai ter isso não, eu vou entregar o conteúdo. E realmente, pessoal, só de ler o livro, você está apto para começar a fazer um negócio. Tanto de chaves secretas ali, para abrir o cofre dos ouros. No livro ele ensina as diferentes formas de leilão, né? Porque não existe um só leilão, existe outros tipos de leilões. E se você ler, você vai entender disso. E se você não aprender, aí você pode consultar o Gleison, que ele também dá mentoria sobre isso, né? Você tem um treinamento sobre isso, não tem? Sim, Flávio, justamente eu tenho isso. Eu entrego esse conteúdo quase gratuito aqui no livro, pelo valor simbólico que é o livro, para as pessoas começarem a fazer o negócio. Então, querem aprofundar? Aí eu tenho mentorias, tem workshops, mentorias, tem... Então, assim, isso é na vida, igual, por exemplo, eu formei em nutrição.
Eu quero aprofundar, fiz uma especialização. Eu quero aprofundar, faço um doutorado. A gente vai aprofundando. O nível é todo mundo que aprofunda? Não, precisa? Depende. Mas assim, a gente vai, a partir do ponto que vai aprofundando, você vai tendo mais segurança ainda, cada vez mais. E aí a possibilidade de ter o sucesso nas arrematações são muito maiores. Porque o sucesso também é a constância da prática. Aí sim, aí você vai fazer seus dezenas de milhões aí muito rápido. E o investidor, se a pessoa quisesse, vou dar uma palhinha aqui do que vai ser o outro encontro nosso. Se a pessoa quisesse investir em alguém que mexe com leilão, ela não tem habilidade, paciência, vamos dizer assim, mas ela gostaria de começar. Tem um dinheirinho lá e ela quer tirar da bolsa ou de algum lugar, porque agora está meio inseguro. E ela gostaria... O que ela pode fazer? O que você sugere para ela? Então, Flávio, o meu modelo da empresa, a gente tem um FII, um Fundo de Investimento Imobiliário. Então, o que você falou, tem vários tipos de investidores. Tem aquele investidor, Flávio, que a pessoa tem um capital, vamos falar em valores, assim, por exemplo. O cara tem 1 milhão para comprar o imóvel sozinho e ele não tem tempo. Ele fala, cara, eu acredito no mercado, eu sei que o mercado é bom, tudo, mas eu quero só colocar o dinheiro e você fazer a operação. Eu tenho esse modelo de negócio, tudo registrado em contratos, tudo certinho, sim. Tem aquela pessoa, Flávio, que ela fala assim, cara, eu queria comprar imóveis de 1 milhão, mas eu não tenho 1 milhão, eu tenho 100 mil reais. Aí eu tenho um modelo de negócio que eu pego 10 pessoas com 100 mil reais, um põe 100, outro põe 100, outro põe 100, eu arremato o mesmo imóvel de 1 milhão. E aí, quando eu vendo o imóvel, eu distribuo os dividendos. Então, assim, tem a SCP, a Sociedade de Participação de Cotas, nos contratos. Ou seja, eu tenho modelos de contrato, vários modelos de contrato que adaptam a cada pessoa. Qual que é o mínimo que uma pessoa consegue investir hoje? A partir de 50 mil reais. 50 mil reais é um número bom. Né? Em imóveis. Tá. E aí eu ensino as pessoas hoje em dia também a começarem com objetos. Interessante, Flávio, estava tendo um leilão de carrinho de mão. Carrinho de mão. De pedreiro? Carrinho de mão, lembrei aquela música. Carrinho de pedreiro. Carrinho de mão de construção civil. Padiola lá, como chama. Aí no leilão tinha um lote lá com 50 carrinhos. Isso é lote fechado, 50 carrinhos. Interessante. Só que ele saía a R$25 no leilão. Quando eu olhei isso no mercado... Depósito 10 vezes mais. O mercado, esse carrinho custava R$150. Aí eu tenho um grupo, os meus alunos e tudo mais, às vezes eu acho isso pesquisando. Os arrematantes são os verdadeiros garimpeiros. A gente garimpa assim em vários sites. Aí eu achei isso e coloquei no meu grupo lá de alunos. E aí eu falei, gente, basta... a pessoa, como que eu vou vender isso? Gente, basta... Aí um aluno meu arrematou, começou na OLX. OLX. De um em um. Ela vendeu tudo em uma semana. Olha a margem de lucro dela. De 25 para 150. Uma margem muito boa. Então, assim, precisou de muito dinheiro? Não. Acho que ela precisou ali de nem 5 mil reais para arrematar e para quase mais que triplicar o capital. Top. Então, assim, hoje eu ensino pequenas coisas. Tem celulares, tem eletrônicos, tem cadeiras, mesas. Eu falo assim, basta a pessoa querer fazer. Para tudo basta querer, né? Tem que dar o primeiro passo, tem que ter boa vontade. Mas que legal. Então, vocês estão aqui aprendendo com o Gleison que você pode ser um investidor, sair dessa mania que a gente tem de só viver fazendo dívida. Tem gente que fala isso para mim, eu ouvi essa semana passada, felizmente de pessoas que eu gosto. Eu só tenho um jeito de ter as coisas se eu fizer dívida. Então, o livro, ele permite isso, permite que você comece a mudar a sua mentalidade, sua forma de pensar, sua forma de agir, e você deixa de ser um gastador, passa a ser um poupador e depois um investidor. É um processo, não é da noite para o dia, mas basta querer. É tão possível quanto. Você vê carrinho de mão. Você não precisa nem dos 50 mil, que ele falou, com 5 mil reais. Né? E tudo isso e outras coisas você vai aprender no livro A Chave Secreta dos Leilões, desse meu amigo Gleison Vilela. Flávio, é interessante isso também, que o livro, tanto o livro quanto eu tenho também uma consultoria financeira para ensinar as pessoas às vezes, a poupar o dinheiro ou também a
a fazerem outras fontes de renda para começar a investir. Tem pessoa que, aquele vitimismo assim, eu só não invisto porque eu não sobra dinheiro. Sobra dinheiro. É isso, sempre tem uma desculpa. E é interessante que eu viro e falo assim, as pessoas, outros consultores financeiros, têm uns métodos assim, vamos poupar, corta isso, corta aquilo para sobrar dinheiro para investir. E eu viro e falo assim, cara, sem cortar nada. O que a gente pode aumentar a sua receita? O que a gente pode fazer outras fontes de receitas para você fazer mais dinheiro para poder investir mais? Então é isso, pessoal. Então, tudo tem um modelo, sempre tem uma maneira a mais de você aumentar uma renda sua para poder essa renda extra servir de investimento. E eu falo assim, que tem a regra dos 3 Gs também, né? Qual seria? Eu falei os 3 Ps, né? Agora tem os 3 Gs. G de Gleison, aí, ó, seu Gleison. Tem assim, ganhar dinheiro. Ganhar que eu falo é fazer, né? Ninguém dá nada. Eu ganhar do fazer. Make money, fazer, não? Ganhar dinheiro, guardar dinheiro e gastar dinheiro. Nessa ordem. Então, por exemplo, primeiro você faz. Qual que é o erro do brasileiro? Ele faz e gasta. O terceiro G é o quê? Guardar. Esse guardar não é pôr na poupança, não. Esse guardar é de investir. Você faz o dinheiro, investe e depois gasta. O que é o gastar? Todo mundo tem que gastar. É o merecimento seu. Tem que ter um... O seu mérito ali de comprar o que você quiser, de um fruto de um bem seu, de um rendimento de trabalho seu. Só que o grande erro das pessoas, eles ganham e gastam. Eles ganham e gastam, não guarda, não investe. Então, o grande segredo para as pessoas ganharem a liberdade financeira é quando os frutos do seu rendimento custeia toda a sua... as suas despesas pessoais. Aí você atinge sua liberdade financeira. Maravilha. Então define aí, o que é liberdade financeira? Já entramos no outro podcast, mas já que você tocou, como você define então liberdade financeira para você? Então, vou dar um exemplo assim, liberdade financeira. Você tem seus hobbies. Então, as despesas da sua casa, do seu carro, das suas viagens... Você gosta de jogar tênis, golfe, tudo isso. Vamos pôr assim, custa 20 mil reais. E aí, você tem investido, fruto do seu rendimento dos seus investimentos, você tem 20 mil reais. Vamos pôr 30 mil reais. No mínimo, né? No mínimo, 20. Aí, quando você tira o fruto do seu investimento, custeia as suas despesas, isso é liberdade financeira. E a outra analogia é assim, para as pessoas entenderem. O dinheiro é uma semente. Semente. Aí você faz ele, eu ganho 10 mil por mês. Você planta semente, os 10 mil. E aí, você tem que comer o fruto dessa semente, que é o rendimento do investimento. Só que grande parte das pessoas é igual o corvo. Ele come a semente. Ele come a semente. Normal. Porque fala que não dá tempo do fruto crescer e amadurecer para eu comprar o fruto. Por isso que você não vai sair do buraco que você tá. Por isso que a pessoa não sai do buraco. Eu tenho um amigo que ele é muito imediatista. Hoje ele tá melhor, mas ele era daquele que no começo a gente tava falando, é o cara que pensa na chegada e não curte a viagem. Não curte, né? É o cara que tem a ansiedade, né? O cara já quer acabar. E aí eu falava pra ele, minha família é de Minas, né? Eu não nasci em Minas, diferente de você, mas minha família, eu tenho casa, a gente tem sítio lá. E eu falava para ele, o café demora 3 anos e meio para dar o primeiro fruto. E nem é bom, é só na 4º ano que vai dar uma roça boa. Ele falou, então não vou investir em café, não. Então tem gente que não tem paciência aí come o fruto. Come a semente. A gente tá caminhando para o final aqui, pessoal. E eu trouxe esse livro, esse foi o 2º livro que eu escrevi. E eu mandei fazer uma tiragem especial dele. Por quê? Esse livro aqui tem alguns é um coautor, tá? E só que aqui tem nada mais, nada menos que Massaro Ogata. O professor Massaro Ogata é o treinador dos treinadores. Todo nome que você ouvir no Brasil, Zé Roberto Marques, Paulo Marçal, Jerônimo Temer, todos esses caras fortes foram treinados por ele. Inclusive, meu amigo André Ketcher, que está ali também, é um que vai ser lá entrevistado, Edinho Barbosa, lá de Curitiba, Lília Sabrina, lá do Sul, Paula Silveira. Tem várias pessoas
Robson Martins, meu amigo. Então, Voe Acima do Topo, Estratégias de Treinadores Comportamentais. É um livro que fala sobre estratégias de treinador comportamental, não é um que ensina a ganhar dinheiro, exatamente ganhar dinheiro, também ajuda quando você aprende a mudar seus comportamentos, te dá E esse livro eu vou enviar para aquelas pessoas que fizerem comentário quando esse vídeo for postado, não hoje, aqui no podcast, na live, né? Porque ele vai ser postado. Quando ele for postado, eu vou distribuir, vou dar um livro desse daqui para a pessoa que fizer um comentário mais bacaninho, sei lá, o critério eu vou achar depois. Ô Flávio, vamos fazer assim então, eu também vou dar um meu. Aê! Fazer os 2 melhores comentários. Top! E não só comentar, mas vamos pôr assim, tem que ter três compartilhamentos. Você define. Tem que marcar 3 pessoas e o melhor comentário vai ter esse livro fantástico. E o meu aqui é a Chave Secreta dos Leilões autografado. Percebeu? Já saiu no lucro. Inaugurando e estreando o primeiro podcast da DDM com chave de ouro, na verdade com chave secreta, chave de ouro. Estamos caminhando para o final, foi muito legal, a gente chegou até aqui, então você vai ganhar um livro, nós vamos sortear e distribuir um livro, A Chave Secreta dos Leilões, do Gleison Vilela, que é prefaciado por João Kepler, e um outro livro aqui, Voe Acima do Topo, prefaciado por Masaru Ogata, grande treinador. Então só tem treinador aqui, você que gosta de comportamental, esse é o livro, Inteligência Emocional, está aqui. Esse livro aqui foi escrito em 2016, várias pessoas me pediam ele e eu tirei uma edição especial só para o podcast. Só para quem vai estar nos podcasts aqui nas nossas postagens. Esse conteúdo vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, vai estar onde a gente conseguir distribuir, a gente vai estar partilhando isso com vocês. Estou aqui encerrando esse podcast com meu amigo Gleison Vilela, só para vocês que chegaram depois, empresário especializado em leilões de imóveis, que lançou esse livro bonito pra caramba, não foi porque a gente fez não, mas é um livro bonito, mas com a ajuda da nossa amiga Fabiana Pérez, que é a colaboração de texto dela que ajudou no processo aí para fazer esse sucesso. Então, A Chave Secreta dos Leilões, de Gleison Vilela, que esteve aqui com a gente no dia de hoje, nos dando o prazer de lançar, sei lá como que a gente chama isso, primeiro podcast da DDM. Eu estou mostrando aqui, esqueço que tem um logo ali, a equipe na tela. Você falou, só te interromper um pouquinho, você falou que tem vários agradecimentos aqui do meu livro, né, desde da editora e tudo, mas tem uma pessoa que eu não posso esquecer aqui também, então, diga. Que é a senhorita Dayana. Importante. A Dayana, gente, ela foi a responsável por essa capa maravilhosa. Pensa uma capa que todos que veem o livro, olha assim, eles se encantam com a capa. Eu também, foi amor à primeira vista. Então, a digníssima esposa aqui do... Dá o recado dado, bem lembrado. A Dayana tem várias capas premiadas, inclusive na Áustria, fora do país, dentro do país, mas... a gente da DDM, como a gente não tinha nem site, a gente nunca nem divulga isso. Mas tudo que a gente faz, a gente vai mostrar N trabalhos ao longo dos próximos programas e sempre é com esse zelo, né? Sempre tentando valorizar o trabalho do cliente, porque não adianta você ter conteúdo, né? Aquela coisa, é a primeira impressão que fica, né? Então os caras vão olhar o livro, tem bom conteúdo, mas ele não é... É verdade, faz toda a diferença. Então, bem lembrado, é um elogio, uma homenagem, né? Não, um elogio, uma homenagem bem feita. Seu Gleison, obrigado, cara, por se dispor a vir aqui, obrigado por partilhar com os nossos amigos e todos aqueles que vão estar vendo esse conteúdo, vão ter a felicidade de ver esse conteúdo nos próximos meses e anos, quem sabe. Cara, de coração, muito obrigado. Prazerzaço. Satisfação é minha. Mais uma vez, parabéns por esse lindo projeto aí. E eu estou muito gratidão para poder contribuir um pouquinho com isso aí. Abrindo aqui porteira, na verdade, aqui, inaugurando realmente com chaves de ouro. Começamos bem, ele queria ficar com esse negócio aqui, eu falei que esse aqui é para o próximo podcast, que ele vai ensinar a ganhar isso com leilões. Obrigadão. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Obrigado. Até mais. Aí...